E agora eu estou recebendo aqui a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, a Ana Gláucia, e hoje a gente vai falar de um assunto que principalmente aqui na cidade de Marília foi muito falado aí nos últimos dias. A gente vai conhecer os principais sintomas de um surto psicótico. Ana, seja bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada. Ana, ouvimos falar bastante de surto psicótico, mas afinal, o que é um surto psicótico? Como definir um surto psicótico? Pois é, infelizmente muitas coisas estão na moda hoje, né? E as pessoas estão patologizando alguns comportamentos, né? Então deixar muito bem claro que o surto psicótico, ele é muito sério, é algo que tem base na doença psíquica, né? No transtorno mental, e diferenciar do que é um surto psicótico do que é uma desregulação emocional, do que é a gente ir e falar o que a gente quiser, e colocar a boca no trombone, e eu surtei e pronto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas analogias que a gente vai fazendo, né? Eu sou bipolar, eu tô depressiva, eu tô com surto. Então, assim, é muito sério isso, porque quem sofre de transtorno afetivo bipolar, de transtorno depressivo, quem tem episódios de surto psicótico são pessoas que estão em sofrimento. Então, o surto psicótico, ele é um episódio agudo, ele é uma emergência médica. É um episódio que uma pessoa tem de uma desrealização. A pessoa, ela sai um pouco fora da realidade, de fato. Ela não sabe o que está acontecendo mediante a grande sofrimento psíquico. Ele é provocado por algum tipo de patologia, né? Então, ele é um sintoma agudo que a pessoa apresentou. Ele é um episódio agudo que a pessoa apresentou e que pode ter uma duração aí de até semanas. Ana, isso significa então que uma pessoa não pode ter um surto do nada, de repente, sem ter nenhum sintoma, sem apresentar nenhum sinal antes, de repente surtar e... Essa é uma questão muito interessante da gente falar, porque nós estamos andando na rua, nós vamos no teatro, nós vamos no cinema, nós estamos vulneráveis, né? A qualquer tipo de aproximação de qualquer tipo de pessoa. A pessoa que ela pode desenvolver e chegar numa escalonada de ter um surto psicótico, o surto psicótico ele é depois de uma escala de sintomas que vão acontecendo, né? A pessoa ela vem apresentando alguma alteração de comportamento, alguma alteração cognitiva, alguns sintomas de persecutoriedade, de desconfiança, de desorganização do pensamento em algum grau, né? De algum tipo de alucinação, de algum tipo de delírio. Ela vem apresentando isso. Então, não é uma pessoa que ela não tem nenhum sinal, nada, nenhum sintoma, nada, e do nada ela vai pegar uma faca e vai te matar. E a gente caracterizar isso como um surto psicótico. A gente precisa pensar e avaliar caso a caso, porque o surto psicótico ele vem numa escalonada, né? Ele tem aí uma escala, um início pré-mórbido e depois ele pode culminar num surto como esses midiáticos que a gente tem presenciado. Então a gente precisa, assim, ficar tranquilo que as pessoas que podem desenvolver um surto nesse grau de agressividade e tudo mais, é uma pessoa que ela já está em sofrimento, mas a grande questão essa pessoa sabe que está em sofrimento? As pessoas ao redor estão percebendo esse sofrimento? Porque é o que a gente fala aqui também. As pessoas costumam banalizar muito, exatamente, né? Os sintomas, os sinais. Às vezes a pessoa está dando um sinal e você fala, isso é frescura, quer chamar atenção. E realmente ignora. É coisa da adolescência, coisa da idade. Então a gente tem um adolescente em casa que está mais embotado, fica mais dentro de casa, fica mais no quarto, tem interesses por morte, interesses por isso, por aquilo. Então isso tem que ser olhado de uma forma um pouquinho mais próxima, né? E aí a gente consegue talvez, não sei se a gente fale até numa evitação, numa prevenção, mas a gente consegue colocar essa pessoa em tratamento. A possibilidade de a gente evitar um surto psicótico quando uma pessoa que tem uma psicopatologia está em tratamento é grande, né? É grande. Só que existem também outras possibilidades, né? A gente fala também do surto psicótico secundário, que não vem só de uma psicopatologia mesmo, de uma esquizofrenia,
de um transtorno psicótico, ou até mesmo de um transtorno de ansiedade com sintomas psicóticos, de um transtorno depressivo com sintomas psicóticos. Ela pode vir também de um abuso abusivo de substâncias, a pessoa ter uma desrealização, uma desorganização do pensamento. Ela pode ter assim, comportamentos bizarros por um uso excessivo. Então, a pessoa também pode apresentar lá alguma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais frágil, um pouco mais sensível, ela passar por um estresse muito grande e ela não conseguir lidar com esse estresse e ter sim um surto psicótico mais curto, assim, um tempo mais curto de apresentar esse surto, por exemplo, algumas horas de surto. Porque você comentou aí que o surto ele pode durar dias. Pode durar semanas. Quando a gente imagina, eu pelo menos, quando penso em surto, aquele surto de momento surtou e passou, acabou e já voltou à realidade. Só que não é isso que acontece. Não é isso que acontece, mas não necessariamente também, quando a gente pensa em surto, a gente já imagina talvez a pessoa com aquela faca na mão, ou a pessoa em cima de um prédio, esses comportamentos mais agressivos. Mas uma pessoa que ela não sabe onde ela está, uma pessoa que ela está persecutória, ela está se achando perseguida por uma gangue, ou ela acha que o celular dela foi clonado, ela está em surto psicótico. Ela não está agressiva, ela não está querendo matar, ela não está querendo... Porque quando a pessoa ela apresenta esse comportamento agressivo, ela vai para se defender. Porque ela realmente, nessa desorganização de pensamento, ela entende que as pessoas estão contra ela. Então, por isso que é muito desrealizado, por isso que ela sai muito da realidade. Então, ela vai por uma forma, e assim, é muito complicado a gente entender isso, para se defender. Só que os surtos psicóticos não necessariamente são só assim, né? Só numa forma agressiva, verbal ou física. A pessoa ela pode ficar assustada, ela pode se trancar no quarto, ela pode fazer algo contra si mesma, ela pode ficar mais encanada, né? Ela pode entender coisas, ela pode ter algum tipo de alucinação, algum tipo de delírio e estar em surto, né? Então, assim, a gente tem que separar um pouquinho o que é mídia. O que a mídia mostra talvez sejam casos muito expressivos, casos realmente midiáticos, mas a gente conhece, a gente já entrou em contato com pessoas que estão em surto, mas dentro dessa desorganização, que é uma desorganização mais segura, se é que a gente pode dizer assim, né, Lá? E como reagir, Ana, a uma pessoa em surto psicótico? De repente está ali, percebeu que a pessoa está num surto, e aí? Como que deve ser a nossa reação? Pois é, a gente percebe que a pessoa está desorganizada, que a pessoa está dizendo coisas que não condiz com a realidade, que a pessoa foi chipada, que a pessoa, alguém clonou o celular, que o PCC está atrás. A primeira coisa é entender que essa pessoa ela não está bem. Então, confrontar essa pessoa e falar, você está louca? Para com isso, está surtando, que é a palavra que está no momento, né? Confrontar a pessoa dentro de uma verdade que ela está vivendo, a gente só vai piorar a crise. Então, a gente tentar acolher essa pessoa, acalmar essa pessoa e entender que o surto psicótico ele é uma emergência médica. Nós precisamos levar essa pessoa para um pronto-socorro psiquiátrico. Nós precisamos chamar o SAMU, porque a gente consegue manejar o surto psicótico nesse momento, não é na terapia da fala. Nesse momento, a pessoa precisa ser medicada, né? Porque é um sintoma e é uma desorganização neurobiológica. Então não adianta você ir lá tentar criticar o pensamento, porque ela não vai conseguir nesse momento, que é uma coisa tão... Imagina, se você tem a sua verdade, você tem dados concretos da sua verdade e a pessoa vem te questionar. Você vai virar um rival, você vai virar uma ameaça, ela vai fugir de você. Então, é a gente tentar acolher essa pessoa, acalmar essa pessoa e chamar ajuda médica, né? Uma emergência médica. E é importante ressaltar aqui, né, Ana, como você disse, não é tudo que deve ser considerado agora surto psicótico. Não é porque tá ouvindo aí falar, fulano teve um surto, eu também vou sair fazendo o que eu quero e vou falar que foi um surto. Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente está banalizando muito essas coisas, né? Então existe muita coisa. O que a gente falou aqui da banalização da vida, da banalização da morte, e existe muita banalização das psicopatologias. Então é muito triste isso que acontece, porque uma pessoa que realmente às vezes está ouvindo a gente em casa e fala, gente, mas eu tenho essa sensação de estar sendo perseguida, eu tenho uma sensação assim, ela não tem a segurança de abrir isso para alguém porque ela tem medo de ser taxada, né? Ela tem medo de ser estigmatizada, enfim. Então, é muito difícil quando a gente começa a banalizar as psicopatologias, porque é muito sério, né? As pessoas acabam cometendo crimes.
dentro dessa desorganização, dentro dessa defesa de si mesma. E depois, quando essa pessoa sai do surto lá, você já imaginou? Como? E ela olha, e ela se vê condenada, e ela se vê julgada. Então, assim, é muito sofrimento para essa pessoa. Esse é um ponto. O outro ponto é a gente entender que nós temos as nossas emoções, nós somos imediatistas, nós temos muita dificuldade com o não e com o fracasso e com essas ideias que a gente tem de nós mesmos, e a gente acaba querendo fazer o que a gente quer, e sabe aquela hashtag sou sincera, e eu faço o que eu quero, e depois eu falo que eu não estava bem. Calma, vamos avaliar, então, vamos se responsabilizar pelos atos, em primeiro lugar, né? Graças a Deus nós não temos um surto psicótico. Se a pessoa entender que um surto psicótico ou uma doença psiquiátrica, o quão, às vezes, limitante a pessoa não vai mais brincar com isso. Então, acho que está na hora de a gente começar a se responsabilizar pelos nossos atos e olhar para o outro com um olhar empático, considerando todo esse contexto. Ana, que delícia de bate-papo. Até estouramos o tempo aqui do bloco, porque realmente não tinha como, estava demais. Sempre um prazer te receber aqui, principalmente para falar desses assuntos que estão super em alta. Sim, muito obrigada pela presença. Obrigada viu? a você, viu, Daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Com certeza.